Olá pessoal, a gente está hoje aqui recebendo esses profissionais do CRAS aqui em Pinheiro para falar sobre algo bastante importante que esse mês de setembro se trata no Brasil inteiro, que é a campanha que previne o suicídio, que é algo que o Brasil discute com muito carinho, com muita atenção. Estou aqui com o Jonathan e com o Tiago, que vão falar comigo sobre esse assunto tão debatido nesse mês de setembro, que é o mês amarelo, que o Brasil vive essa campanha. Ô, Jonathan, como é que é o mês amarelo? Ele trata de quê? A gente já sabe que é do suicídio, mas como é que isso desenvolve no Brasil inteiro a partir dessas campanhas? O Setembro Amarelo é o setembro, é o mês que faz alusão ao combate e à prevenção do suicídio, né? E o nosso trabalho é mais para conscientizar a população de como identificar o comportamento suicida. Existem algumas frases de alerta e alguns sentimentos que nós podemos identificar para que a população possa se conhecer e procurar ajuda profissional. As frases de alerta são aquelas do tipo: minha vida não vale nada, ninguém vai sentir falta de mim, eu sou um peso morto para a população, para a pessoa que está perto de mim. Esses são os tipos de frases de alerta. E alguns sentimentos estão relacionados, nós chamamos as regras dos 3D, que é depressão, desesperança, desamparo e desânimo. Se a população em geral, se você conhece alguém que está com esses sentimentos de desesperança, se sente infeliz com a vida, desmotivado com a vida e para a vida, procure ajuda, converse, porque falar é a melhor prevenção. Nós usamos muito esse slogan, que falar é a melhor prevenção, a melhor solução. Então, se você passa por esse sentimento, procure ajuda, fale com alguém, que é a melhor prevenção. Assim, o Brasil trata disso através dos números que são muito altos, Jonathan, ou então é somente para prevenir mesmo essa questão dos jovens. Como é que é isso no Brasil? Você tem esses dados? Para você ter ideia, a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio. Nossa, 40 segundos. E dá um total diariamente de quase mais de 3 mil pessoas. Isso todo dia. E a maioria é jovens, né, Jonathan? A incidência é jovens, mas agora, nos últimos anos, a população idosa, da terceira idade, vem crescendo muito. Nós chamamos de suicídio passivo crônico, que é aquele suicídio que é de uma forma lenta, de forma devagar, e que as pessoas deixam de se alimentar. Por exemplo, o idoso da terceira idade deixa de se alimentar, deixa de tomar medicamento. O medicamento que durava 30 dias, passa a durar 3 meses. Ou seja, ele vai se matando ao pouco, ele passa de fazer a higiene pessoal. Isso só a população idosa. Nós falamos de suicídio passivo crônico. Já com a população mais jovem, é o suicídio mais ativo. Eles procuram o método. Existem 5 fases do suicídio. A primeira fase é a ideação suicida, é quando a pessoa tem ideia sobre o suicídio. A segunda fase é o pensamento suicida. As pessoas têm esse pensamento. Esses pensamentos são geralmente recorrentes, intrusivos e negativos sobre si mesmo. Terceira fase é o planejamento suicida. A pessoa planeja os métodos, as formas, como você me falou, as formas de como dar cabo da sua vida. Pode ser com faca, pode ser com enforcamento, por envenenamento. Esses são os métodos, são o planejamento. A quarta fase é a tentativa. A pessoa, de fato, coloca em prática a intenção de tirar a própria vida. E, por fim, a quinta e última fase, que é o suicídio propriamente dito, quando a pessoa concretiza o ato de tirar a sua própria vida. Assim, tem método de perceber isso até chegar nessa quinta fase? Do parente, do amigo, do mais próximo? Sim, geralmente, assim, com suicídio, para cada suicídio, existe pelo menos de 10 a 20 tentativas. Então, tem como prevenir, tem como falar. Se a pessoa, geralmente, existe um dado científico que parece que 79% da pessoa que se suicidaram deram recado, comunicaram a sua intenção. Mas a questão é que o senso comum e a pessoa despreparada não consegue identificar esse comportamento. E nosso trabalho, como o meu e de Tiago, é ajudar as pessoas a identificar um comportamento suicida. Porque tem como, as pessoas avisam como. E geralmente a pessoa que escuta uma pessoa que está desamparada, que está triste, que está com isolamento social, ela acha que é frescura, que é falta de Deus, que é drama, que quer chamar simplesmente a atenção. Uma pessoa que está com suicídio, ela está passando por sofrimento psicológico intenso e precisa de ajuda. E nosso trabalho é identificar e ajudar as pessoas a identificar esse tipo de comportamento. Então, tá. Tiago, como é que o município de Pinheiro e vocês, essa equipe que vocês já percebi que é muito forte, como é que vocês lidam com para evitar esse tipo de fatalidade? Nelson, o CRAS em si, ele trabalha com a prevenção. Se a gente for tentar explicar como funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente trabalha com os CRAs, com os CREAs e com os serviços de acolhimento. Os CRAs é que trabalham com prevenção,
os CREAS e os serviços de acolhimento, eles já tratam quando os direitos já estão violados. Ou seja, já trabalham com o tratamento. A gente previne somente. Então, diante do Setembro Amarelo, que é uma campanha a respeito da prevenção do suicídio, a gente está trabalhando, fazendo palestras, a gente tem até uma caminhada no dia 30 agora, a respeito do Setembro Amarelo. A gente também faz rodas de conversas. A gente está lidando, enfatizando realmente a questão do Setembro Amarelo. Porque acontece que, por um bom tempo, esse tema, essa questão, foi um tabu muito grande. Na verdade, ainda é um tabu muito grande, né? Porque, geralmente, quando acontece dentro de uma família a tentativa de suicídio, ou até mesmo suicídio, na maioria das vezes é escondido. As pessoas escondem muito isso, as pessoas evitam falar sobre isso. E a prevenção, ela vem justamente dizer o contrário, que é necessário ter esse diálogo para que a prevenção aconteça. Agora sim, como é que as pessoas podem procurar vocês? Eu estou com um problema na minha família, de repente, meu irmão, meu parente, meu pai, minha mãe, está com esses sintomas que o Jonathan acabou de falar. Como é que essa pessoa chega até vocês? O que é que ela deve fazer? Tu falas a respeito do familiar ou tu fala a respeito familiar, da pessoa que está do familiar e da própria pessoa, se quiser buscar ajuda? Olha só, a respeito da ajuda, do apoio aí, a gente tem na saúde os CAPs, tem as UBSs, que também tem psicólogo lá. Não, mas a pessoa pode ir direto lá, existe um setor só para isso, porque a gente tem que levar em consideração, Tiago, o tabu que você acabou de se referir. O cidadão não vai chegar lá, eu quero me matar. Quer dizer, tem todo um preconceito a respeito disso. Existe um cuidado? A respeito disso, porque aí no caso tu está falando um pouco também a respeito de sintomas, né? Até para poder identificar. Isso. Então o que acontece? Geralmente são pessoas que se isolam, são pessoas que já trazem falas indicando isso a respeito, tipo como? Eu queria assumir, eu queria desaparecer. São falas que indicam a situação de que a pessoa está querendo dar fim a alguma coisa. Mas hoje o município de Pinheiro dispõe de mecanismo para cuidar dessas pessoas? Especificamente não, porque o que acontece? Quando se trata de saúde mental, a gente não trata de uma coisa específica, a gente trata do geral, né? A respeito da busca, o que acontece? Como o trabalho é sigiloso, não existe essa de dizer vai ter um profissional X para atender só isso aqui. Não, a gente atende de tudo, porque saúde mental é saúde mental. A gente não vai ter, logicamente, e dentro da via pública sempre vai ser no geral. Mas nas vias particulares, que aí isso é outra questão que se eu não vou adentrar aqui, a gente vai encontrar as especialidades. Assim, para identificar isso na casa, precisa ver os pontos que o Jonathan falou. Precisa ver esses pontos depressivos do cidadão. Isso precisa localizar, né? Isso é um ponto interessante de se falar, porque geralmente quando se fala em suicídio, as pessoas já pensam a respeito de um transtorno mental. O transtorno mental não é via de regra. O suicídio ele pode acontecer sem ter nenhum transtorno mental. E geralmente, quando se fala em transtorno mental, existem 3 principais: depressão, esquizofrenia e ansiedade. A ansiedade no nível alto também. Agora sim, quando nós já estamos numa outra fase, da fase da identificação, de repente localizamos essa pessoa e qual que é a indicação do tratamento? Por exemplo, a família já tem, vamos agora falar com a família que já tem uma pessoa depressiva em casa, essa pessoa inclusive de repente já pode ter tentado, como o Jonathan falou, tentado se suicidar algumas vezes. Então qual que é a recomendação para esse tipo de caso específico?
A respeito, só para pontuar algo a respeito do transtorno mental, não significa que toda pessoa que tem transtorno mental vá se suicidar. Até para ficar claro para quem vai assistir, não achar, porque tem muitas pessoas com depressão hoje, né? Tem muitas pessoas passando por vários transtornos. Qual foi a pergunta? Ao localizar aquele problema que a família já localizou, qual que é o procedimento que deve fazer? Então, encaminhar o profissional de saúde mental, que seria o psicólogo, seria o psiquiatra, ou então algum outro profissional que tenha especialidade em saúde mental. Assim, não dá para sair tomando remédio doidado, não. Tem que procurar... Não, isso não existe. Porque, não, toma um calmantezinho, toma um remédio para dormir e tal. Olha só, esse é comum isso, né? Esse é o perigo, porque o que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas elas vão deixando acumular os excessos de sentimentos, excessos de negatividade, e vão guardando, e vão guardando, e vão guardando. E como tudo que fica em excesso, uma hora explode, né? Então, o que acontece? Ainda mais falando a respeito das pessoas que estão nesse estado, nessa condição, ela já, em si, toda a situação já leva ao isolamento. E quanto mais se isola, mais aprofundado na situação elas ficam. Por isso que a gente está trazendo a campanha, a gente está falando sobre a campanha, como o Jonathan falou, é muito importante falar sobre isso. Falar é preciso, falar é necessário. Porque se a pessoa não fala, o que acontece? Ela guarda e ela vai adentrando mais naquilo, vai adentrando mais naquilo. Então, é necessário colocar para fora essa situação. E nada mais importante do que falar isso com um profissional. É muito importante falar sobre suicídio. Na maioria das vezes, a gente não sabe como fazer. Mas é muito importante, porque a gente pode ter alguém em casa, a gente pode ter um vizinho, às vezes pode ser a própria pessoa que está passando pela situação e não sabe como fazer, e o que ela acontece? Ela se esconde, ela guarda aquilo para ela. Então, quanto mais se fala a respeito, mais pessoas que estão passando por aquela situação tendem a se abrir, a colocar para fora, a falar. Porque o tabu maior é falar, se envergonhar. E quanto mais se fala sobre alguma coisa, mais liberdade, mais oportunidade a gente está dando para aquela pessoa se expressar. Obrigado. Jonathan, espaço para suas considerações finais. Já quero agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, Nelson. O suicídio é uma situação e é uma realidade que a gente vem enfrentando, vem combatendo, e é muito triste, é alarmante, porque eu mostrei esses números, essas estatísticas para vocês, de quase mais de 3 mil pessoas por dia, diariamente, morrem devido ao suicídio. E o tabu mesmo é falar, a pessoa tem vergonha. Se você não consegue falar com a pessoa diretamente, pessoalmente, você pode entrar em contato com o CVV, que é o Centro da Valorização da Vida, que eles fazem um trabalho excelente, eles recebem mais de não sei quantos milhões de ligações diariamente, ajudando esse tipo de pessoa que passam por essas fases de alerta, essas fases de indicadores que nós nos preocupamos, e também por esses sentimentos, que são os 3Ds, que são depressão, desânimo, desesperança e desamparo. Se você passa por algum tipo de sentimento, se você não consegue encarar a pessoa diretamente, falar diretamente com uma pessoa, ligue para o CVV. O número é 188.